Então, as políticas a adotar têm sido sistematizado assim, em vários relatórios, pode-se dividir em 3 fases. Primeiro, uma fase mais de emergência, que é de conter a propagação, em que o objetivo é que as pessoas estejam em casa, não haja muitos contactos sociais, reforçar o Sistema Nacional de Saúde. Tudo isso, estamos numa primeira fase da pandemia, portanto a fase mais de emergência. Essa fase, que é muito importante para evitar a propagação da pandemia, acaba por ter, como vimos, impactos económicos muito sérios e entra então aí a segunda fase das políticas, com o amortecer do impacto a nível do rendimento e do emprego das famílias e auxiliar o financiamento da liquidez das empresas. Portanto, aqui estamos a falar de medidas orientadas especificamente para os grupos mais afetados por esta pandemia. Depois, numa terceira fase, quando o lockdown, quando o encerramento, as medidas de distanciamento social já tiverem sido ultrapassadas, podemos então começar a pensar em medidas mais de médio prazo para recuperar a economia. E aqui há um papel essencial para as políticas públicas. Portanto, nesse aspecto é um incentivo para estarmos atentos. A política orçamental deve ser, nesta fase, contracíclica, quer isto dizer, quando o setor privado recua, e tem-o feito, como vimos, neste período, cabe, digamos assim, às instituições públicas, ao governo, injetar mais dinheiro na economia para puxar também pelo investimento e pelo consumo. Pronto, mas já iremos ver depois essa terceira fase. Entretanto, vamos ver a fase 2, que é de amortecer o impacto da crise, apoiando as famílias e as empresas mais afetadas. Nesse sentido, há várias medidas que têm sido levadas a cabo em vários países, a nível mundial, quer seja países emergentes, desenvolvidos ou em desenvolvimento. Uma delas, muito importante, é o subsídio aos salários, pagar uma parte dos salários das empresas que mantêm os seus trabalhadores. Portanto, é uma forma de manter o emprego. No entanto, obviamente, do ponto de vista orçamental, é bastante oneroso esta medida. Depois, ajudar as famílias e as empresas com as suas despesas. Portanto, eventualmente reduzir os impostos ou diferir o seu pagamento. Diferir também o pagamento de dívidas aos bancos, de rendas, quer seja dívidas das empresas ou das famílias. Portanto, esse é também um aspecto importante para que a liquidez e as empresas continuem a funcionar. Depois, num terceiro grupo de medidas, temos medidas mais de caráter social, com o reforço da proteção social ao nível do subsídio de desemprego, aumentar o seu valor ou facilitar o acesso a esta medida. E também transferências monetárias e apoios em género para as famílias mais pobres, para as famílias que têm que ficar em casa a cuidar das crianças. Tudo isso são medidas muito importantes para assegurar o rendimento familiar. E eu destacaria aqui a prioridade essencial para aqueles países que têm pouco dinheiro disponível, que têm pouco espaço fiscal, pouco espaço orçamental, então devem fortalecer realmente esta linha de apoio social, sobretudo incidido sobre as necessidades mais básicas da população, como a habitação, a alimentação, sobretudo, portanto, a saúde, a higiene. Esta deve ser, digamos assim, o foco essencial das políticas e a primeira prioridade. Pronto. E a prioridade deve também focar-se na economia informal, não é? Portanto, que é sempre aquela economia mais difícil de medir, de apoiar. Como nós sabemos, em África, muitas pessoas dependem do funcionamento dos mercados informais que foram encerrados durante este tempo e, portanto, essa população ficou sem apoio, sem forma de ganhar a sua vida, digamos assim. Nesse sentido, há que ter uma preocupação especial com estes grupos sociais.
em termos de apoio social e de saúde. Tá bom? Eventualmente, uma solução proposta pela Organização Internacional do Trabalho e por outras organizações é que a criação de pequenos projetos intensivos em mão de obra capazes de absorver estes trabalhadores informais de forma temporária, portanto será uma forma, digamos, alternativa à rede social de apoio, que pode ser uma forma interessante de chegar a estes trabalhadores. Pronto, até aqui falámos essencialmente da política orçamental, que é, digamos, do meu ponto de vista, a política que tem aqui a primazia. No entanto, para funcionar bem, ela tem que estar aliada à política monetária e financeira. Designadamente, isso tem acontecido com a redução das taxas de juros. A maior parte dos bancos centrais, onde têm essa margem de manobra, têm reduzido as taxas de juros e também têm seguido a política monetária não convencional, com a compra de ativos em vários países, ativos sobretudo do governo, exatamente para facilitar o financiamento da dívida pública e conter a subida das taxas de juros da dívida pública. Portanto, tem sido aqui digamos, também uma frente de combate bastante importante para evitar que haja um descontrole do financiamento público. E, portanto, essa é uma área que deve também ter aqui um papel importante em África. Para além disso, há também a regulação financeira que tem permitido e tem incentivado os bancos a negociar moratórias com as empresas e com as famílias, precisamente como falámos há pouco, e tem permitido que isso seja feito sem que haja implicações ao nível das provisões, ao nível das imparidades dos bancos, pelo menos nesta fase inicial. Também tem sido dado uma maior margem no cumprimento dos requisitos de capital e de liquidez dos bancos, que é importante para que o crédito continue a fluir para a economia neste momento em que ele é tão necessário, como nós estamos a ver. Portanto, as medidas que têm sido tomadas em Angola, fechamos agora esta especificidade aqui do vosso caso, as medidas monetárias e macrofinanceiras têm sido inclusivamente as mais, digamos, numerosas e mais significativas, com a redução da taxa de juro, com o estímulo ao crédito, com a concessão de moratórias nas prestações, com o direcionar do crédito para setores mais necessitados e mais prioritários no combate à crise de bens essenciais. Portanto, tem havido uma série de medidas nesta área financeira e monetária. Na área fiscal tem sido essencialmente maior despesa na área da saúde e algumas reduções de impostos. Também foi, como vocês sabem, decretado o estado de emergência e medidas de confinamento para reduzir precisamente a propagação do vírus. Portanto, esta foi, digamos assim, o panorama em Angola, que já vimos que a nível de medidas fiscais não foi tão forte o pacote de ajuda, pelo menos nesta fase, que eu tenho aqui esta informação, e já vamos ver o porquê. O porquê está associado às limitações que muitos países em desenvolvimento têm na resposta a esta segunda fase, não é? E essas limitações resultam de haver pouca margem orçamental. Portanto, como vemos aqui, o índice de desenvolvimento humano está altamente correlacionado com o peso da ajuda direta pelos governos em termos do PIB. Portanto, nos países de baixo desenvolvimento humano, digamos que o peso, a ajuda direta do Estado e mesmo as garantias e os empréstimos é muito mais reduzida do que nos países de elevado desenvolvimento humano. Está bem? Portanto, vemos aqui realmente que há uma inclinação positiva desta relação. E a razão de ser é fácil de perceber, todos nós já conseguimos antecipar, é que realmente os países, digamos, mais pobres, os países emergentes, têm menos capacidade financeira porque já têm dívidas elevadas e muita dessa dívida é também financiada no exterior.
E sabemos que, pelo que eu falei há pouco, tem havido uma fuga de capitais destes países e, portanto, é mais difícil financiar cada vez mais esta dívida nos mercados. Portanto, esse é um dos fatores que faz com que estes países tenham poucos recursos orçamentais para responder de forma imediata e mesmo a médio prazo aos desafios que esta situação nos coloca. Angola, só para referir os dados que eu tenho aqui de 2015, penso que hoje em dia não será muito diferente. 77% do financiamento do déficit é feito com financiamento externo, portanto, o que demonstra realmente a dependência dos capitais que atualmente são mais escassos. Pronto. E realmente é nesta fase que Angola e outros países necessitam de mais financiamento, porque, como vemos aqui, de acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional, está previsto um déficit de 6% do PIB para 2020. Portanto, fruto, naturalmente, toda esta conjuntura que eu referi, a redução das receitas fiscais e aumento das despesas, portanto, há aqui maiores dificuldades em manter equilibradas as contas públicas e o que faz, como eu referi, também algum sentido desde que haja capacidade orçamental, é lógico que nesta fase os governos gastem mais para ajudar a recuperação da situação económica e de saúde. Portanto, Angola tinha vindo a fazer um esforço de contenção, também devido à menos capacidade de financiamento com base nas receitas do petróleo, mas neste atual contexto isso acaba por passarmos de uma situação de um excedente orçamental para um déficit. E isso vai ter naturalmente impacto ao nível da dívida pública em Angola, que já é bastante elevada, como podem ver, já em 2019 rondava valores acima de 100% do PIB, e portanto irá sofrer um aumento em 2020 para valores previsivelmente acima dos 120%, o que vai onerar ainda mais o orçamento, que este número é bastante interessante. 60% da despesa do orçamento já é atualmente para servir, portanto, a dívida pública, o que demonstra realmente o peso que esta dívida tem na economia. Portanto, temos aqui uma margem orçamental relativamente pequena. Já vamos ver como é que podemos dar a volta, digamos, um pouco a estas restrições. E há outras restrições estruturais, digamos assim, que impendem sobre a economia angolana e sobre vários países da África, designadamente, como sabem, e esse é um enfoque da vossa política também, a diversificação das exportações é relativamente reduzida. Há uma grande dependência do petróleo e, portanto, isso faz com que a economia esteja mais exposta precisamente nesta situação em que o petróleo o seu preço se reduz significativamente. Para além disso, há todas aquelas características estruturais que nós falámos já há pouco, da economia informal, que é extremamente elevada. Mais de 60% do emprego na África subsaariana e em Angola está centrado na área informal, o que faz com que estas pessoas tenham que ir trabalhar todos os dias, não é? Não é possível medidas aqui para conter o desemprego, nem apoios aos salários, e portanto há aqui toda uma dificuldade em conter a pandemia. Acresce ainda que muitas pessoas vivem em bairros sobrelotados e sem condições, não é? Em bairros de lata, digamos assim, que dificulta bastante o combate a esta situação sanitária. Portanto, em Angola, em 2014, 55% da população urbana vivia em bairros de lata, portanto é um número bastante significativo. Eventualmente já terá sido reduzido, mas são valores ainda muito elevados. Portanto, há aqui uma prioridade de fornecer a estas populações os tais elementos básicos de sobrevivência, incluindo de higiene, que permitam conter
a pandemia nestas regiões urbanas. Portanto, e muitas vezes, infelizmente, também a população não tem acesso a uma rede de proteção social, não é? Portanto, há 1 em cada 2 angolanos vive num conceito de pobreza multidimensional e apenas 10% das famílias, agora falando aqui da África subsaariana, 10% das famílias mais pobres têm acesso à proteção social. Portanto, o que é realmente um valor bastante diminuto. E, portanto, estão expostas aqui a problemas alimentares muito sérios. Já antes da crise nós tínhamos 72 milhões de pessoas que estavam em crise alimentar na África subsaariana e, portanto, isto demonstra aqui a importância de se assegurar aqui o apoio alimentar à população para reforçar inclusivamente a sua capacidade de resistir ao vírus. Sem isso, irá necessariamente haver destabilização social, que é um risco elevado, com muita população no desemprego, sem acesso a rendimentos, sem condições de vida dignas, sem que se conseguirem alimentar naturalmente, isso vai dar origem a problemas sociais e a violência, eventualmente. Portanto, este é um risco que há que evitar e há aqui um papel importante, sim, para as organizações internacionais. Portanto, as organizações internacionais têm que ajudar, não só a nível dos equipamentos médicos e da área da saúde, mas também em termos de financiamento, têm que ajudar estes países mais pobres a conseguirem formas de financiamento. O Fundo Monetário Internacional já tem feito financiamentos de emergência a diversos países. O próprio G20 aprovou um plano de 200 bilhões de dólares de ajuda através do Banco Mundial e de bancos regionais, incluindo o Banco Africano. Portanto, já há aqui em andamento um conjunto de iniciativas que precisamente visam apoiar os países em maiores dificuldades, a financiarem os seus déficits orçamentais, a financiarem a sua capacidade de resposta à crise sanitária e ao problema económico, mas é preciso mais, está bem? Portanto, sem isso, vimos que os países mais endividados não irão conseguir dar uma resposta rápida e atempada a esta crise. Portanto, alguns países já recorreram à ajuda do Fundo Monetário Internacional. Angola, penso que nesta fase não recorreu já no passado, mas por enquanto a informação... Professora? Sim, diga. Peço desculpa por interromper, mas um dos participantes, o Dr. Armando, está a levantar a mão, não colocou nenhuma questão no chat, no bate-papo, mas tem a mão levantada virtualmente. Então, Dr. Armando. Sim, o Dr. Sérgio, no slide anterior, estava a falar sobre a questão do impacto sobre a economia, principalmente dos países africanos, e que isso geraria, talvez em curto ou longo prazo, se a pandemia assim continuar, uma instabilidade. Será que essa instabilidade não pode gerar conflitos ou uma desordem social? Exatamente, é isso mesmo que eu estava a referir. Portanto, eu acho que o problema de existir um aumento da pobreza, não é? Dificuldades alimentares, dificuldades de sobrevivência da população, pode de facto destabilizar socialmente, criar violência. Em alguns países, inclusive mais frágeis, não é o caso de Angola, eventualmente destabilizações militares. Já falámos aqui há pouco tempo para Moçambique, fizemos esta apresentação e eles destacaram precisamente essa questão da destabilização militar que tem já no seu território e que poderá agravar-se com esta situação. Portanto, nesse sentido é que eu irei falar precisamente a seguir nesta questão de como é que podemos apoiar estas populações. Portanto, e há que reforçar, essa é uma das minhas sugestões, aliás, das várias organizações
internacionais, reforçar aqui o apoio social na medida do espaço orçamental que exista, mas reforçar o apoio de bens alimentares, de bens de saúde essenciais, para que esta destabilização não ocorra, não é? Portanto, há que conter este risco latente explosivo, não é? Portanto, como eu referia, em síntese, temos aqui uma série de restrições das economias emergentes e em desenvolvimento que limitam a sua capacidade de resposta e que exigem aqui um conjunto de medidas de natureza orçamental, sobretudo, para, por exemplo, diversificar a economia, para, através de um apoio necessariamente de maior cooperação internacional. Iremos ver então, agora, nesta terceira fase, como é que poderemos dar resposta ao pós-Covid, tendo em conta também estas restrições presentes, não é? Nos nossos países. Portanto, aqui algumas questões ainda de natureza geral. A normalização da economia não vai ser imediata, portanto, é isso que apontam os vários especialistas. As medidas de distanciamento social irão continuar presentes, portanto, há uma certa incerteza que irá estar sempre presente nas nossas cabeças e, portanto, o investimento, o próprio consumo não irá recuperar rapidamente. Portanto, as pessoas continuarão a retrair-se, a poupar mais. Mas, à medida que a atividade for recuperando, irá necessariamente existir aqui a retirada de algumas medidas que foram adotadas, como, por exemplo, o apoio ao emprego, a liquidez, o apoio de liquidez às empresas, algumas medidas de apoio social. Portanto, há uma retirada, mas que também não deve ser demasiado rápida. Há aqui que ter algum bom senso, está bem? Mas, obviamente, tem que se evitar que haja uma subida da dívida para valores incomportáveis. Outras medidas terão que permanecer, como, por exemplo, medidas para promover o emprego, o treino, medidas de inserção ativas dos trabalhadores